Bem-vindas à aula da Bolsa Lilia, esta bolsa linda aqui. E trouxe para vocês essa bolsa que reúne algumas tendências atuais, que são as seguintes. Ela é super estruturada, tá? Não tem nada aqui dentro, a estrutura se dá pela construção da peça mesmo e pelo material, né? A gente vai trabalhar aqui com o fio náutico da Vanessa. Ela é um tamanho pequeno para média, né? Então cabe o que você precisa pro dia a dia sem que isso torne um peso para você carregar. Tem essa aba aqui inspirada numa das bolsas mais clássicas aí da Prada e tem esse fechinho de onça aqui, Animal Print, que tá super em alta agora para 2021. Então eu espero muito que vocês gostem, que vocês façam pelo menos uma para vocês, essa aqui é minha. Bastante para você vender se você vende ou para você presentear as mulheres lindas da sua família. Bora lá? Bom, para esse projeto lindo, a gente vai utilizar o fio náutico da Vanessa Maio na minha cor, que é essa mistura aqui em rosa, que tá bem alta, bem bacana. E vamos usar a agulha 6,5, tá? Além disso, nós vamos precisar de tesoura, isqueiro para acabamento e um fechinho tigre que veio junto com o kit de vocês. Então vamos lá. Para começar a nossa bolsa, nós vamos fazer 18 correntinhas. Se você nunca trabalhou com fio náutico, é importante que você lembre de deixar a mão solta, tá? Ele é um fio mais seco, que não tem elasticidade, então se você tensionar demais, você pode se machucar, tá? Então deixando a mão bem soltinha, vamos fazer 18 correntinhas. Feitas as 18 correntinhas, uma corrente para subir, um ponto baixo na segunda correntinha, contando a partir da agulha. 1, 2. Agora, nós vamos fazer um ponto baixo para cada corrente, até chegar na última aqui. Chegando aqui na última correntinha, nós vamos fazer 3 pontos baixos na mesma correntinha, tá? Pra gente fazer aqui a viradinha. 2 e 3. Pode ser que a sua última correntinha tenha aberto como a minha, não tem problema, você puxa, pode puxar forte que esse fio não arrebenta, tá? Agora você vai deixar esse cabinho do fio em cima aqui do trabalho para você já ir escondendo o fio, tá bom? E vamos fazer um ponto baixo para cada correntinha, trabalhando agora o lado não trabalhado, tá? No lado outro lado da correntinha. A gente trabalhou um lado, agora vamos voltar trabalhando o outro lado. Depois que você tiver escondido por uns 3, 4 pontinhos, você já pode arrematar o seu fio. Então, para isso, nós vamos cortar o fio, esse fiozinho aqui. Você pode deixar 1,5 centímetros mais ou menos de fio. Corta. E aí, a gente vai pegar o isqueiro. O isqueiro, quando você acende, ele tem uma parte azul da chama e uma parte amarela. Procure queimar sempre com a parte azul, que é para não pretejar o seu fio, tá? Você vai queimar aqui, pode deixar derreter. Quando você ver que derreteu bastante, você vem com a parte de metal e cola para você não se machucar, não se queimar, tá? Colou? Está arrematado o nosso trabalho. E aí, você vai continuar fazendo ponto sobre ponto, ponto em cada corrente, eu digo, né? Até a gente chegar na primeira aqui. Ó, cheguei aqui na última correntinha desse lado, que é a primeira que a gente trabalhou, né? Eu já tinha feito um ponto baixo quando eu comecei a carreira. Agora eu faço mais um ponto baixo. E o terceiro, para ficar igual a esse lado aqui, vai ser simulado pelo fechamento invisível, ó. Puxa a laçada aqui, tira a agulha. Agora, você coloca a agulha do avesso para o direito, no primeiro ponto baixo feito, joga a laçada para trás, ok? Tira a agulha de novo, coloca essa agulha embaixo dessa laçada, ó, a laçada tá solta aqui. Volta a laçada para o gancho, ajusta o tamanho do ponto, pega o fio do novelo e puxa para frente, uma corrente. A partir de agora, essa primeira corrente, ela vai equivaler ao nosso primeiro ponto baixo, tá? Porque sempre a gente vai trabalhar com fechamento invisível. E a partir de agora também vamos trabalhar em ponto baixo centrado. O que que é o ponto baixo centrado?
Ponto baixo normal a gente pega aqui, né? Nas duas alcinhas. O ponto baixo centrado a gente pega no meio do Vzinho do ponto baixo, ó, bem aqui. Deixa eu colocar de novo a agulha para vocês verem, ó. Aqui em cima, se a gente olha o ponto baixo por cima, a gente tem duas laçadinhas onde a gente pega o ponto normalmente. Agora, se eu olho ele pela frente, ele tem esse V, é no meio do V, tá? Eu coloco a agulha aqui no meio do V para fazer o ponto baixo centrado. Segunda carreira, ponto sobre ponto, tá? A diferença só é que é ponto baixo centrado. A primeira carreira de centrado, ela é mais chatinha mesmo, tá? Mas depois você já pega o jeito e vai ficar tudo mais fácil. Então, ó, ponto sobre ponto até o final da carreira. Bom, cheguei aqui ao final da carreira. Agora eu vou fazer novamente o fechamento invisível da mesma forma, tá? Que eu ensinei vocês na outra carreira. E coloco aqui, puxei. Agora, o que que nós vamos... Opa! Colocar aqui. Pronto. O que que nós vamos fazer na terceira carreira? A terceira carreira, a gente também vai fazer ponto sobre ponto, com a diferença que no ponto central, a gente vai encontrar aqui o ponto central das viradinhas, ó. A gente lembra que a gente tinha 3 pontos aqui? 1, 2, 3. Você localiza, marca. Do outro lado é o ponto da subida, né? Que era o nosso ponto central. Nesse ponto central, você vai fazer 3 pontos baixos no mesmo ponto, ó. A primeira corrente vai equivaler ao primeiro. Agora eu faço 2. E lembrando de centrar, né? Sempre o ponto baixo centrado. E 3. Agora você vai fazer ponto sobre ponto, né? Ele centradinho também. Deixa eu fazer mais um aqui. Sempre aqui no meio do Vzinho, ó, ponto sobre ponto, até você chegar no marcador. Quando você chegar no marcador, você vai fazer 3 pontos baixos no Vzinho aqui, centrados, 3 pontos baixos. E depois ponto sobre ponto, tá? Pode ser que ele faça isso aqui, ó, não tem problema, porque depois a gente vai moldar, tá? Estando o número de pontos correto, é fácil depois você moldar a sua bolsa. Ó, cheguei aqui no meu marcador, eu vou tirar ele para não atrapalhar a visão de vocês. Vou colocar a agulha no meio do Vzinho aqui, opa, não foi. Aqui, e vou fazer 1, 2, e tá mais apertado aqui porque tem que caber 3 pontinhos. E 3, ó, ficaram 3 pontos aqui dentro, tá? Agora eu continuo fazendo ponto sobre ponto. Ó, terminei aqui a carreira, fiz o último pontinho, vamos lá novamente pro fechamento invisível, tá? Eu esqueci de falar uma coisa na carreira anterior. Para que fique centrado, a gente e não coloca simplesmente aqui embaixo, a gente coloca a agulha no meio do Vzinho e aí deixa laçadinho em cima, tá? É claro que se você não fez isso em uma única carreira, isso não vai afetar o resultado final da bolsa, mas só para ficar bem claro, ok? Puxei, vou fazer uma corrente que vai equivaler ao meu primeiro ponto da carreira, tá? Agora, a gente vai fazer ponto sobre ponto, tá? A quarta carreira é igualzinha à segunda. E lembrar de, quando passar no ponto central aqui, opa, no ponto do meio desses 3, a gente vai marcar novamente, tá? Por quê? Porque a próxima carreira, a quinta, ela vai ser igual à terceira, ou seja, ela vai ter aumentos nos pontos do meio desse conjuntinho aqui. Ó, finalizei a carreira e marquei os 2 pontos do centro aqui. Por quê? Na quinta carreira, nós vamos fazer ponto sobre ponto, mas aqui no marcador, nós vamos fazer aquele aumento de 3 pontos baixos, tá?
Então, ponto sobre ponto e só no marcador você vai fazer 3 pontos baixos. Ó, terminei e fiz os aumentos, né, no terceiro ponto. Agora, nós vamos até a carreira 13, inclusive, fazendo ponto sobre ponto, tá? Então, a gente tá aqui 1, 2, 3, 4, 5. A sexta, sétima, oitava, nona, décima, 11ª, 12ª, 13ª, só ponto sobre ponto, pegando o pontinho centrado, tá? Na 14ª, a gente vai fazer uma diminuição. Aí eu volto para explicar, mas daqui até a 13 é ponto sobre ponto. Bom, subi aqui as carreiras todas, cheguei na 13ª, terminei. Agora, o que que nós vamos fazer? Ao invés de ficar quebrando a cabeça para localizar o ponto do meio de onde saiu, sei lá o quê, basta a gente arrumar aqui a nossa bolsa na mesa para localizar o ponto central. Aqui, ó, que é esse pontinho aqui, tá? Agora, nós vamos fazer uma diminuição tripla. Eu vou fazer, por agulha aqui, aqui e aqui. Aqui deste lado, o ponto está aqui, ou seja, de um lado está a minha alça, primeira alça, ele e mais um. Então, eu vou utilizar. Então, ó, desse lado, o pontinho é esse vizinho ao início da carreira. Então, ele é o central aqui, bem do cantinho. Eu vou ter que fazer a diminuição com a laçadinha inicial e com um depois dele. Então, nós não vamos fazer a corrente, tá? Eu só passei a laçada pra frente, eu não fiz aquela corrente inicial, só passei. Fiquei com uma laçada aqui. Coloco no próximo ponto, puxo. Coloco no próximo ponto, puxo. E tiro as 3 laçadinhas aqui. Diminuição feita, tá? Agora, eu vou trabalhar todo lado, ponto sobre ponto. Quando chegar aqui, eu mostro pra vocês a outra diminuição. Cheguei aqui um ponto antes do marcador, tá? A gente vai ter que pegar os próximos 3 pontos e fechá-los juntos, ok? Então, eu pego a minha agulha, coloco aqui no primeiro ponto, puxo uma laçada. Deixa eu tirar aqui para não atrapalhar a visão de vocês. Vou para o próximo ponto, puxo uma laçada. Para o seguinte, puxo uma laçada. Vou ficar com 4 laçadinhas. A primeira que já estava na minha agulha e os 3 pontinhos. Agora, eu fecho tudo de uma vez. Observe que eu vou usar o gancho a meu favor, ó. Eu levanto para que ele possa passar e aqui tá feita a diminuição. E aí, agora eu vou continuar fazendo ponto sobre ponto até o final desta carreira. E vou fechar da mesma maneira, tá? Lembrando que, como a gente fez a diminuição na correntinha, ela não tá aqui, eu vou pular o primeiro ponto, que é essa diminuição, que é para o nosso fechamento invisível ficar em cima dele, tá? Então, eu vou fechar aqui, coloco aqui no meio dessa diminuição, volto lá a laçadinha, puxo para diminuir a largura deste ponto. E aí, vou puxar para frente, como a gente fez das outras vezes, e uma corrente, tá? Agora, eu vou fazer mais 2 carreiras de ponto sobre ponto, antes de a gente arrematar a base da bolsa. Terminei aqui a minha última carreira, tá? Agora, é só você cortar o fio, puxa aqui, aí você vai fazer o fechamento invisível de arremate, tá? Você pega o fiozinho, coloca aqui no primeiro ponto, não na corrente, no primeiro ponto feito, joga pro avesso, tá? Aí você volta e vai no meio do último ponto feito e joga pra trás também, ajusta aqui, tá? E aí, agora é só arrematar. E a nossa base da bolsa está prontinha. Agora, nós vamos fazer a aba. Bom, para fazer a nossa aba, nós vamos fazer 5 correntes, uma para subir, um ponto baixo na segunda corrente, contando a partir da agulha, ó. 1, 2. Aí, você vai fazer um ponto baixo em cada uma das próximas 3 correntinhas.
1, 2, 3. Agora, nessa última, a gente vai fazer 3 correntinhas, porque ela vai virar. Nós vamos trabalhar assim, ó, ida e volta para fazer a aba, tá? Aqui 3 correntes. Puxou. Agora, a gente vai fazer um ponto baixo em cada uma das próximas correntes no lado não trabalhado, né? A gente trabalhou esse lado aqui, agora vamos trabalhar este aqui. 1, 2, 3 e 4. Ficou assim. Agora, a gente faz uma corrente, vira o trabalho. A gente vai trabalhar o tempo todo fazendo isso, ó. Eu venho até aqui, viro, vou até lá. Venho até aqui, viro, vou até lá. Então, você vai fazendo isso, tá? Nessa carreira, a gente vai fazer o seguinte, porque, olha, a partir de agora, nós vamos fazer aumentos só nesses 3 pontinhos da viradinha. Então, se você não tem muita prática, você pode, inclusive, marcar o seu pontinho, tá? Segunda carreira, um ponto baixo em cada um dos 4, aqui sempre vai ser ponto sobre ponto. Na viradinha, aumento em todos, 2 pontos baixos em cada um. Então, ó, aqui eu fiz aumento nos 3 pontinhos, nossos 3 viraram 6. E aí, por isso que eu falei, se vocês quiserem marcar, pode marcar, porque a gente vai trabalhar sempre com esses pontos da viradinha. Eram 3, agora viraram 6, tá? Eu tô sem o outro marcadorzinho aqui. Mas a gente põe um fio de outra cor, ó. Tá aqui. Aqui. Então, o que vai acontecer agora na nossa terceira carreira? Lembra daquela lógica de aumentos que a gente fez? Bom, então, o que vai acontecer agora na terceira carreira? Eu vou, porque a cada carreira eu vou aumentar sempre 3, só que tem que ser 3 distribuídos igualmente aqui. Então, eu vou fazer um aumento, um sozinho, um aumento, um sozinho, um aumento, um sozinho. Então, vamos lá. A gente sobe uma corrente, faz os 4 pontinhos que não mudam nunca, né? Que são sempre os 4 aqui. Chegou no marcador? Você vai fazer um aumento, vou tirar agora porque eu não vou precisar mais dele. Aí, quando você fizer o pontinho, você muda o marcador de lugar, tá? Ele vai ficar aqui no primeiro ponto desse aumento, sempre depois dos 4. Um aumento, um sozinho, um aumento, um sozinho. Ou, se você acha mais fácil você lembrar, um casal, um solteiro, um casal, um solteiro, um casal, um solteiro, tá? O que vai acontecer nas próximas carreiras? Nas próximas carreiras, nós vamos aumentar o número de solteiros aqui na brincadeira. Sempre começando, gente, pelo aumento, tá? Porque, por exemplo, aqui na terceira carreira, o aumento tá aqui. Quando a gente virar o trabalho e começar a quarta, o aumento vai estar aqui. Então, ele sempre vai estar em um dos lugares. Então, é importante você lembrar que toda vez que você começar a trabalhar a viradinha da aba, você vai fazer com aumentos, tá? Então, o que vai acontecer aqui na quarta carreira? Na quarta carreira, a gente vai fazer um aumento, 2 sozinhos, ou um casal, 2 solteiros. Aumentou um solteiro entre cada 2 casais. Um casal, 2 solteiros, um casal, 2 solteiros, um casal, 2 solteiros. Na quinta, um casal, 3 solteiros, um casal, 3 solteiros. Na sexta, um casal, 4 solteiros, tá bom? Na sexta carreira, eu volto aqui com vocês. Ó, então, eu fiz 6 carreiras seguindo aquela lógica. O que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte, embora tenha ficado bastante longa aqui a minha viradinha, a lógica permanece. Esses 4 aqui são constantes, o restante vai mexer, tá? E, de novo, se você tiver mais dificuldade, você coloca o marcador depois dos 4 pontos, para você saber, porque nós vamos ter mais 2 carreiras assim. A gente vai fazer agora a sétima, um aumento, 5
sozinhos, um casal, 5 solteiros. E a gente vai fazer a oitava, um casal e 6 solteiros. Bom, fiz aqui a oitava carreira, tá vendo que tá bem marcadinho, né, onde tem o aumento. Agora, o que a gente vai fazer para tirar essa marca e transformá-la numa aba redondinha? Nós vamos fazer uma carreira sem aumentos nem diminuições, uma carreira de ponto sobre ponto. Então, novamente, eu faço uma corrente para subir, viro o meu trabalho, agora eu vou fazer ponto sobre ponto, tá? E aí, a gente vai depois encerrar. Fazer aqui, então, voltar a fazer ponto sobre ponto até aqui. Ó, dei toda a volta aqui, tá vendo como ela já ficou redondinha? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos continuar contornando a peça, agora, deste lado aqui, tá? Isso aqui você já pode arrematar para não atrapalhar. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um ponto baixo para cada lateral de carreira. Então, aqui tem 9, vão ter 9. Aqui tem 9 carreiras, vão ter 9 também. Então, a gente vai distribuir 18 pontos aqui, tá? Essa daqui, a gente fez esse ponto para esse lado aqui. Agora, eu preciso de mais um ponto, porque essa carreira também aparece aqui, tá? Então, eu fiz o primeiro, aí eu vou pegando as laterais das carreiras e fazendo pontos baixos, tá? Até, ó lá, peguei a segunda carreira, agora eu vou pegar a terceira carreira, e aí você vai fazendo assim até chegar aqui. Terminei aqui, distribuí os 18 pontos, agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o fechamento invisível para poder arrematar aqui. Só que eu vou deixar o fio suficiente umas 3 vezes essa distância aqui pra gente poder costurar na base da bolsa, tá? Aí você corta, pode puxar aqui, ó. Sem medo, não vai desmanchar o seu trabalho. Ó, tá vendo? E aí, a gente vai, com a ajuda de uma agulha de tapeçaria, nós vamos colocar no primeiro ponto baixo feito, do direito pro avesso. Vem no último ponto baixo feito, no meio dele, tá? E coloca o fiozinho pra lá. Agora, é só ajustar o tamanho do ponto e ele tá certinho. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar a base da nossa bolsa, né? O corpo da nossa bolsa e vamos costurar essa aba, tá? E aí, a gente vai costurar, gente, com alinhavo mesmo. A questão só é posicionar corretamente aqui, ok? E aí, você vai pontinho a pontinho. Detalhe, para ficar esteticamente melhor, eu coloco sempre pegando a alcinha de dentro com a alcinha, com uma alcinha também daqui, tá? O que vai acontecer? Vai ficar essa alcinha aparente. Se você não gostar, você pode pegar as duas, tá? Não tem problema. É que eu acho que ele fica mais, a bolsa fica mais bonita, ó, com essa alcinha do que com esse fio passando aqui na frente. Mas é só alinhavar ponto com ponto. Ó, terminei de costurar, tá? Agora, eu não vou nem arrematar, eu vou trazer esse fio para a lateral da minha bolsa, tá? Vou trazer esse fio aqui para a lateral da bolsa, porque eu já vou usar ele para fixar a nossa alça, tá? Então, vamos fazer a alça para depois a gente finalizar a nossa bolsa. Bom, para fazer a alça, vocês vão pegar o fio e vão fazer 1 metro
de correntinhas. Ou se você quiser alça mais comprida, você pode fazer 1,20 m. Para fazer a tiracolo, normalmente é 1 metro ou 1,20 m, tá? Depois que você tiver 1 metro de correntinhas, você vai fazer pontos baixíssimos, mas não aqui nessa alcinha aqui. Você vai fazer na alça de trás. Aqui, ó, porque veja, a correntinha, ela tem na frente esse Vzinho, né? E atrás ela tem essa alcinha aqui, ó. É nessa alça que você vai fazer o ponto baixíssimo, tá? No início é mais chatinho a gente encontrar essa alça, depois você pega a prática e faz, ó. Aqui nessa alcinha, ponto baixíssimo. Aqui. E aí você vai fazer em toda a extensão o ponto baixíssimo e vai ficar assim, ó. Tá? Essa é a nossa alcinha, vai ficar um cordão, tá? E aí, o que que a gente vai fazer? Como a gente são só 2 carreiras, vocês vão ver que os fios de arremate ficam de um lado só. Eu vou usar para fixar na bolsa. E o outro lado, aquele fio que a gente acabou de deixar aqui na lateral da bolsa, né? Que a gente acabou de deixar ele aqui. E aí, como é que você vai fixar? Tranquilo, como se fosse uma costura, tá? Eu gosto de fixar ele, a alcinha, bem aqui nesse pontinho do meio, tá? Para que não haja problema da bolsa, se você pendurar a bolsa, fica mais caidinha de um lado ou de outro. E você coloca a partezinha dela pra dentro, tá? Você vai fixar aqui, ó. E ela vai ficar pra dentro, que aí o acabamento vai ficar melhor, tá bom? Aí você volta e pronto. Já está bom assim. Opa, agulha passar aqui. Já está bom assim. Porque ele é bem resistente. Agora você dá um nó e queima esse fio. E vai repetir a mesma coisa do outro lado. Alça costurada, a nossa bolsa está praticamente pronta. Agora a gente vai pegar o nosso fechinho, tá? Que é esse daqui, ó. E nós vamos fixar na bolsa. Agora, muito importante a gente lembrar que não dá pra gente achatar a bolsa e fixar. Por quê? Porque ela nunca vai ser usada vazia, né? Ela tem sempre alguma coisa. Então, você pode colocar um novelo, alguma coisa só pra você posicionar, porque ela vai estar, quando você for colocar para uso ou para sua cliente, enfim, ela vai estar assim, né? Mais cheinha. Então, a gente vai considerar isso na hora de posicionar o nosso fecho, tá? Então, você vai achar o meio certinho aqui da aba e você vai costurar. A questão aqui, deixa eu pegar um pedacinho de fio, é você pregar como se prega um botão mesmo, tá? Bem tranquilo de fazer. Ó, vou posicionar bem nesse ponto aqui. E aí, gente, é só você alinhavar, tá? Como quem prega um botão mesmo. Essa daqui eu não vou arrematar ainda, porque eu vou ver se eu gostei, né? Depois que eu fixar o meu fecho, eu vou ver se tá tudo bem, se eu gostei dessa posição, se eu não quero colocar ele mais pra dentro. E aí, se estiver tudo bem, eu vou arrematar e queimar esse pedacinho de fio, tá? Aqui. Deixa eu ver como é que ele ficou aqui. Ó, ele ficou bem pra fora. Eu quero a salsinha dele pra dentro. Então, eu vou mexer na posição dele. Em vez de colocar nessa última carreira, eu vou colocar na carreira anterior, pra ver se ele fica mais pra trás do que eu queria, na posição que eu queria que ele ficasse, tá? Pronto, é isso. Então, eu já posso arrematar.
E prontinho, está pronta a nossa bolsa. Super charmosa, bem estruturada, como a gente fez pontos baixos, ela fica bem estruturada, com esse toque, né, super tendência do animal print. E eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês façam pelo menos uma para vocês e que vocês vendam bastante. Um beijo e até a próxima!